Olá, eu sou a Sara, da equipa da UBO, e hoje venho-vos falar aqui sobre atividades Unplugged. Já se perguntaram o que são estas atividades, quando é que as podem usar, como é que as podem utilizar e, na verdade, já pensaram que estas atividades podem ser aqui um recurso que vocês podem utilizar para complementar as vossas aulas UBO sem utilizar computadores? Pois, então eu vou responder-vos a estas questões que vos coloquei agora e peço-vos que me acompanhem. Então, o que são estas atividades? São tarefas sem recorrer a computadores, portanto, são momentos fora do ecrã que vocês podem adotar com os vossos alunos e são ferramentas aqui importantes, portanto, são ferramentas importantes que vocês podem utilizar para criar, como eu estava a dizer, estes momentos fora do ecrã com os vossos alunos. E além disso, na essência do que é que são estas atividades Unplugged, podemos dizer que são jogos, e não só. São jogos, são dinâmicas que podem envolver a simulação do próprio corpo, ou seja, podemos ter aqui atividades em que os alunos são convidados a programar o professor, a programar um amigo, e para isso têm que simplesmente utilizar o próprio corpo. Ou seja, o ponto positivo destas atividades é que os materiais necessários para utilizá-las são acessíveis, porque só basta utilizarem o próprio corpo, ou então são materiais como lápis, canetas ou folhas. E, portanto, voltando aqui à simulação com o corpo, um exemplo de uma atividade que vocês podem fazer com os vossos alunos. Vão ter o tema Programa o Professor e, portanto, vocês, em contexto de sala de aula, propõem aos vossos alunos que eles vos programem. Então, como é que isto vai funcionar? O aluno tem que definir um algoritmo e, portanto, o professor vai ter de se colocar ao lado do aluno e o aluno vai dizer anda 3 passos e o professor vai andar 3 passos. Eu aqui não consigo andar mais, mas vou andar até aqui. E depois o aluno vai dizer, por favor, vira à direita e anda 2 passos. E o professor vai ter que virar aqui à direita e andar 2 passos. E com uma atividade tão simples como esta, em que eu só utilizei o meu próprio corpo, nós conseguimos aqui explicar aos alunos o que é um algoritmo e dar aqui a noção de direções. Portanto, é isto que são as atividades Unplugged, ferramentas para vocês utilizarem sem acesso aos computadores, sem recurso aos computadores, ferramentas importantes e jogos com materiais simples. Quando é que vocês podem utilizar estas tarefas? Perguntam vocês. Então, antes, durante ou depois de uma aula UBO. O que é que isto quer dizer? Antes da vossa aula UBO em formato digital, ou seja, antes de vocês sentarem os vossos alunos para utilizar a plataforma em contexto digital, vocês podem ter um momento fora dos computadores em que vocês pedem aos vossos alunos para completar uma destas atividades Unplugged que a UBO já disponibiliza. Ou seja, eu dei-vos o exemplo agora do programar o professor, mas vamos, por exemplo, pegar no Programa o Teu Amigo. Vocês podem fazer pares na turma e aqui estamos a trabalhar o sentimento de colaboração e interajuda nos alunos. Portanto, criam pares e o colega, entre eles, não é? O colega 1 vai dar indicações, vai dar um algoritmo para o colega 2 completar e depois o colega 2 vai dar um algoritmo para o colega 1 completar. E aqui é uma atividade tão simples, novamente, como esta que vos disse agora, em que utilizam só o corpo. E, portanto, este pode ser um momento antes da vossa aula UBO. Durante, como é que vocês utilizam estas atividades durante as vossas aulas? Então, vocês estão a dar uma aula UBO em que estão dentro da plataforma, iniciaram sessão com os vossos alunos e aparece-vos uma aula sobre condições e bugs. E os vossos alunos vão ficar certamente curiosos sobre o que é que são condições e bugs. E o que é que vocês podem aqui fazer? Existe uma atividade Unplugged sobre condições e bugs, mas vocês podem ainda, para responder à questão dos vossos alunos, do que é uma condição ou o que é um bug, vocês podem retirá-los dos computadores, convidá-los a irem lá fora e pedir-lhes para refletirem, olharem à sua volta e pensarem, afinal, o que é uma condição? Eu já ouvi falar sobre isto, eu tenho algum exemplo sobre isto, e vocês podem até ajudá-los a pensar e dizerem-nos, por exemplo, quando está a chover, ou melhor, se está a chover, então eu não vou sair de casa com sandálias. E eles certamente até se vão rir, vai criar aqui um momento de descontração, mas vai ajudá-los a compreender o tema que vocês estão a querer trabalhar com eles. E após este momento, fizeram uma pausa ativa em contexto de sala de aula, voltam a trazê-los para o computador outra vez e isto vai certamente ajudá-los a, fazerem uma pausa, 2, descobrirem coisas novas e, portanto, promove aqui outro tipo de ambiente.
Depois, como momento final, como é que vocês podem utilizar estas atividades? Então, vocês podem utilizar estas atividades como momentos de reforço ou como trabalho de casa, ou seja, deram uma aula sobre, para não estar sempre a falar sobre condições e bugs, vamos falar sobre ângulos. Deram uma aula sobre ângulos e vocês agora querem que os vossos alunos ainda continuem a aprender sobre este tema. Vocês podem sugerir-lhes uma atividade Unplug sobre ângulos e até podem sugerir deles realizarem esta atividade com os pais. Desta forma estão a envolver os pais, estão a dar aqui um trabalho extra relacionado com a UBO, mas não estão a utilizar o computador e simplesmente o papel ou a caneta. E agora, onde é que vocês podem encontrar estas atividades? Então, vão iniciar a sessão na plataforma e quando estiverem dentro da plataforma, vocês vão ter aqui 3 secções: os cursos, os desafios e os projetos. Dentro da área dos desafios, vocês vão encontrar diferentes categorias de desafios. E, portanto, vocês vão abrir e vão encontrar uma categoria que se chama Desafios Offline. Estes desafios offline são a mesma coisa que estas atividades Unplug, só têm um nome diferente, mas são a mesma coisa. E quando vocês carregam nos desafios offline, vocês conseguem encontrar aqui os diferentes desafios, atividades que nós temos disponíveis. Ou seja, tem diferentes atividades com diferentes temas que vocês depois basta selecionarem uma e ainda acrescentar que cada uma delas está relacionada diretamente com uma aula UBO. Portanto, vocês vão ter aula 1, tem um desafio relacionado com a aula 1, aula 2, um desafio relacionado com a aula 2. Portanto, existe esta relação entre desafios, neste caso, entre atividades Unplug e entre a plataforma em formato digital. E agora, tendo respondido a estas perguntas todas, queria resumir e dizer que as atividades Unplug são então aqui uma ferramenta muito útil para, trazerem mais movimento à vossa sala de aula, mais momentos sem recorrer a computadores e ecrãs, e mais momentos de colaboração e participação dos alunos, porque naturalmente quando cada um está no seu computador, está muito focado a fazer aquilo que está a fazer no computador. Enquanto que se vocês tiverem este tipo de momentos, vocês vão aqui criar realmente dinâmicas de grupo, realmente momentos em que todos participam. E era isto que tinha para vos trazer hoje. Obrigada mais uma vez e até breve.